por que a Bíblia fala grande tribulação? Existem muitas tribulações no mundo, mas elas são regionais. Por exemplo, crentes que estão sendo perseguidos de um determinado país, se conseguir sair de lá e vir para um outro, ele vai ter paz. A grande tribulação é como essa pandemia, vai atingir o mundo todo. Então não há lugar neste mundo onde se possa fugir da grande tribulação. Jesus não deixará a sua noiva sofrer nas mãos do anticristo. Jesus comprou a noiva com preço de sangue, está vestida com vestes brancas, lavadas e branqueadas no sangue de Jesus, e ela está preservada dos horrores da grande tribulação. Antes que o anticristo não se manifesta agora, porque a igreja impede. A igreja, usada pelo Espírito Santo, impede a manifestação do anticristo. Como que a igreja impede? Orando e pregando a palavra. A palavra de Deus é poderosa. E a igreja é uma autoridade na terra. No transcorrer de nossa palestra, vamos verificar esses detalhes. Mas o anticristo vai vir. A ira de Deus será derramada. E a igreja estará com Cristo, desfrutando primeiro do julgamento da igreja, entrega de galardão aos crentes pelo trabalho que fizeram. A igreja estará se alegrando nas bodas do Cordeiro. Como o casamento judeu tinha 7 dias de comemoração, o casamento da igreja com Cristo também terá 7 anos de comemoração. Eu disse uma ocasião num certo programa lá, e uma pessoa se escandalizou, mas eu volto a falar com segurança. Talvez Jesus vai levar a igreja para uma viagem nupcial, passeando pelos astros, pelo universo. No capítulo 17 do Evangelho de João, na oração sacerdotal, ele orava ao Pai: Pai, eu quero que onde eu estiver, eles estejam comigo, para que vejam a glória que me tens dado antes da fundação do mundo. Quem sabe Jesus levará a igreja para um passeio interplanetário, conhecer esses céus maravilhosos, enquanto o mundo estiver aqui em aflição e angústia, sob o poder do anticristo, a igreja desfrutando a companhia amável de Jesus Cristo, viajando por esse espaço interplanetário. E eu digo mais, se Jesus entrar no sol, pode entrar com ele, o sol não queima. Se Jesus entrar no inferno, o inferno vira céu. Muito bem apresentadas as considerações iniciais. E agora, a mesma pergunta ao pastor César. Na posição que o senhor vai defender aqui hoje, o que é a grande tribulação e Jesus vem antes ou depois dela? Eu reconheço que a posição pré-tribulacionista é uma posição muito mais espiritual. Eu acho que é mais legal mesmo ser pré-tribulacionista, mas Jesus pode voltar tipo agora, né? Mas falta Bíblia, com todo respeito. Jesus disse em Mateus capítulo 24 que ele voltará e arrebatará a igreja depois da grande tribulação, textualmente. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua dará sua luz e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ele enviará os seus anjos, que vai trazer os escolhidos. Então, primeiro, Jesus ele disse que ele vai vir depois. Os apóstolos dizem que Jesus vai vir depois. A patrística, o tipo de Didaquê, os pais da igreja, eles dizem... Estou na rádio, doutor. Eles dizem que Jesus vai vir depois. Voltou para mim? Ok. Então, retomando aqui, né? Jesus disse que vai vir depois da grande tribulação, os apóstolos disseram, a patrística diz, a história diz. Na verdade, em 2000 anos de cristianismo, apenas 200 e poucos anos, existe a posição que Jesus voltará antes da grande tribulação. E não existe arrebatamento secreto nas Escrituras, em nenhum texto, em nenhum momento existe o arrebatamento sem que o mundo perceba. Todos os textos que falam da volta de Cristo, todo olho verá. Segundo, não existe texto de volta de Jesus em 2 etapas.
Uma primeira secreta e outra visível. E em terceiro lugar, não existe... Eu gostei da analogia das bodas, da viagem e tudo mais, mas infelizmente é bonito e tudo mais, mas não tem texto para isso. A Bíblia não fala, né? Se eu perguntar qual é o texto que a Bíblia diz que a igreja ficará 7 anos no céu, num negócio chamado Bodas do Cordeiro. Qual é o versículo bíblico, o texto? Sem montagens, né? Sem montagens. Lá em Daniel, não, mas Daniel não fala das bodas do Cordeiro. Eu quero saber qual é o texto que fala da igreja com Cristo nas bodas do Cordeiro. Acho que Daniel nós resolvemos ontem, entende? Então, diante de todos esses fatos, eu continuo achando que o pré-tribulacionismo é mais legal, mas eu sou pós-tribulacionista por convicção bíblica. Antes nós ouvimos o pastor César propôs algumas perguntas, né? Primeiro, acho que é importante a gente falar para os ouvintes nesse debate sobre a questão das 2 etapas da vinda de Jesus, qual seria a base para defender isso, e a questão das bodas do Cordeiro, os 7 anos. Ok. Falemos então. Usemos a Bíblia. Eu achei estranho o pastor César Cavalcante dizer que não há textos bíblicos para provar isso. Sim, pastor, talvez você não tenha observado, mas existe. Quando nós lemos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 17, o apóstolo é bem claro que nós encontraremos o Senhor nos ares. O Senhor não vem na terra. Ele vai esperar a igreja nos ares. É lá que a igreja será arrebatada e lá será o encontro da igreja com Cristo. Que o arrebatamento será imperceptível ao mundo. Há muitas evidências bíblicas. Jesus, quando foi condenado pelo Sinédrio e foi morto, crucificado, morto, sepultado, ele ressuscitou e ficou mais 40 dias no mundo. Mas o mundo não viu Jesus. Só os discípulos tiveram o privilégio de ver Jesus nesses 40 dias. O apóstolo Pedro fala sobre isso no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, verso 40, 41, que ele diz que nós estivemos com ele, comemos na sua presença, nós não o mundo. O mundo não viu Jesus nesse período, só o povo de Deus. Quando Jesus foi assunto ao céu do Monte das Oliveiras, Paulo disse que tinha aproximadamente 500 irmãos. Então era a igreja da época que viu Jesus. O mundo não viu Jesus mais. A última visão que o mundo teve de Jesus foi vendo ele sendo sepultado por José de Arimateia e depois não viu mais, a não ser seus discípulos. Como aconteceu nessa ocasião, acontecerá no arrebatamento. No capítulo 15 de 1 Coríntios, versos 51 a 54, o apóstolo Paulo usou uma expressão, eu acho que altamente filosófica, bonita. Ele diz o seguinte: eu vos digo um mistério. O que é um mistério? É coisa que a mente humana não consegue entender, mas são coisas de Deus. Diz, na verdade, nem todos dormiremos. Quando ele fala dormiremos, ele quer dizer nem todos morreremos. A Bíblia usa aí uma expressão mais delicada, para não falar morte. Então usa aí um eufemismo, dizendo dormiremos, para não dizer nem todos morreremos. Mas muitos crentes, grande parte dos crentes, dos servos de Deus, estarão vivos por ocasião do arrebatamento. E o apóstolo diz que nós seremos transformados, metamorfoseados, num piscar de olho, ante a última trombeta, que anuncia o fim desse período. E a última trombeta é antes ou depois da grande tribulação, biblicamente falando? Bem antes, a última trombeta desse período da igreja na terra. Essa é a última trombeta, não são as 7 do Apocalipse, não. Deixa eu propor uma questão aqui pro pastor César, então. Pastor César, pelo que eu entendi, essas 2 etapas da segunda vinda de Jesus, defendida pelo pastor José, a primeira, Jesus não vai descer. Está escrito que a igreja encontrará com ele nos ares. E tem um outro texto, que talvez quando o Senhor diz todo olho verá, a Bíblia não aponta uma segunda vinda secreta, diz que ele descerá e colocará os seus pés, né? O texto de Zacarias diz isso. Então, por que então a Bíblia diz que nos ares e na terra? Não dá a entender que são 2 fases? Quando eu perguntei, né, de arrebatamento secreto,
o pastor falou assim, pastor, talvez não tenha lido a Bíblia direito, alguma coisa parecida. E para justificar o arrebatamento secreto, ele diz que quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele passou 40 dias, o mundo não viu, apenas os discípulos. Eu não sei por que ele está citando esse texto, porque o texto não fala de arrebatamento secreto, em momento algum do texto. Então, não queria desonesto, mas uma exegese honesta sabe, qualquer ouvinte que está ouvindo agora o programa, sabe que essa resposta não atende a minha pergunta. Eu disse assim, qual é o texto onde o arrebatamento é secreto e o mundo não vai perceber? Não, Jesus, quando ressuscitou, isso aí não é o arrebatamento. Dá licença. Pastor, deixa eu só, dentro disso, que na primeira parte... Não, mas deixa ele falar, não tem problema. Tá, não, mas eu queria propor para ele, talvez vai ser o que ele vai falar. O senhor acabou de propor um versículo, pastor César, que é a pedra no sapato de quem defende o pré-tribulacionismo, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, em especial o versículo 52, que lá está escrito a última trombeta. Existem duas últimas trombetas? Não, Como que a gente responde Só pode isso? ter uma Só última pode ter, trombeta. então, por isso que era um texto que eu, se fosse debater, eu fugiria desse texto, mas o senhor trouxe para ele. Sim. Qual é a resposta dessa pergunta? Eu tenho duas respostas para dar, então me permita. Só lembrando que eu falei, 40 segundos, mas tudo bem, fica à vontade, pastor. Obrigado. Quando o pastor disse que o mundo vai perceber, e o apóstolo Paulo fala que isso vai acontecer no abrir e fechar de olhos, quanto tempo demora? Já abri e já fechei. Quanto tempo demora para abrir e fechar o olho? Questão de segundos. É o tempo que os crentes santos serão metamorfoseados e subirão para encontrar o Senhor nos ares. Concordo. Não dá tempo do mundo perceber. Quando o mundo perceber, já desapareceu. Não, pastor, minha pergunta não foi essa. Minha pergunta foi, qual é o texto bíblico que o mundo vai ficar com a impressão de cadê os crentes? Esse texto. 1 Coríntios 15, 52. Serão arrebatados num abrir e fechar de olhos. Vamos dizer que tem um cristão no meio de pessoas não salvas, conversando, batendo papo e tal. De repente acontece o arrebatamento, esse irmão desaparece. Pastor César, algumas pessoas pré-tribulacionistas usam aquele texto que diz que a vinda do Senhor virá como ladrão de noite. E eles defendem essa questão da vinda iminente. O que o senhor acha desse texto para defender essa posição? Eu concordo com tudo que está escrito na Bíblia. Absolutamente tudo. Então, por exemplo, o dia do Senhor vem como ladrão. Isso é 1 Tessalonicenses 5:2. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão na noite. Agora é só ler o texto. Continua 2 versículos. Quando andarem dizendo a paz, a segurança, lhe sobrevirá repentina destruição. Como vem as dores de parto a mulher que vai dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então, o próprio texto diz, o dia do Senhor vem como ladrão à noite para o ímpio. Me dá os 2 minutos agora, claro, que eu posso ter. Veja só, a Bíblia diz, existe uma palavra que chama-se dia do Senhor na Bíblia. Ela começa no Antigo Testamento, essa palavra, dia do Senhor. Por exemplo, em Isaías 2:12, fala que ele abaterá o soberbo no dia do Senhor. Em Isaías 13:6, que virá com assolação. Isaías 13:9, que vai ter ira, ardor, furor, destruir os pecadores. E Jeremias 46:10, vai ser dia de vingança. Isaías 30:30, vai ser um dia nublado e vai ser o tempo dos gentios. Joel 1:15, vai ser um dia com assolação e vai ser um dia terrível. Eu tenho aqui uns 30 textos, não vou ler todos eles. Mas na 2 de Pedro 3:10, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz que esse dia do Senhor virá como ladrão, com estrondo, com clamores, desfazendo os elementos e tal. A Bíblia fala que quando o Senhor Jesus voltar, vai ser um dia estrondoso, pessoal. A volta de Cristo, eu concordo com o arrebatamento no abrir e fechar de olhos. Como eu disse, eu concordo com tudo que a Bíblia diz. A Bíblia diz, então está dito. Mas o dia do Senhor virá, vou ler 2 de Pedro 3:10, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados. Vamos saber se os crentes estão lá ou não. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas. Deveis estar
Ele está falando para a igreja agora. Vocês, nesse dia, devem estar como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia do Senhor. Então, Pedro, ele diz assim, o dia do Senhor vai acontecer com um estrepitoso estrondo e vocês, os crentes, precisam estar preparados nesse dia, porque a trombeta vai tocar. Então, quem disse que o dia do Senhor vai acontecer e os crentes estão lá, é o apóstolo Pedro, é a Bíblia. Então, Jesus Cristo disse que no último dia acontecerá a ressurreição dos mortos, dos salvos. Ele diz, quem come minha carne e bebe meu sangue tem parte comigo, e eu ressuscitarei. Em qual ressurreição? Do último dia. Por que Jesus falou último dia? Porque quando houver esse estrondo, quando vier o dia do Senhor, o dia terrível do Senhor contra os ímpios, acontecerá também o arrebatamento da igreja, e a igreja vai encontrar Jesus nos ares, conforme está escrito no texto. Pastor José Serafim, diante dessa explanação do pastor César, e eu acrescento aí o texto de Tessalonicenses capítulo 2, que diz que isso só irá o dia do Senhor virá depois da manifestação do anticristo. Como que a gente responde ao pastor César essa argumentação completa que ele apresentou aqui? Com todo respeito ao pastor César e aos que pensam nessa área, eu vejo que falta um pouco de hermenêutica nos textos bíblicos aí. Precisa ter mais cuidado. Quando está assim que o Senhor virá, o dia do Senhor, não confundir com o dia do arrebatamento. Quando Jesus vier para implantar o milênio, para prender o diabo, para vencer o anticristo, vai se cumprir o que está escrito lá no capítulo 1, verso 3 de Apocalipse, que todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. Aí sim, ele virá visível ao mundo. E como já lembrou o pastor Gessé, ele vem, desce no Monte das Oliveiras, será visto. Paulo disse lá em 2 Tessalonicenses 2, verso 9, que ele desfará o anticristo pelo assopro da sua boca, pelo esplendor da sua vinda. É claro que ele será visto como um rei poderoso, coroado de glória, cercado de anjos, pondo os seus pés no Monte das Oliveiras. O monte vai estremecer e abrir em dois. Os judeus vão ver aquele acontecimento maravilhoso, vão ficar encantados, admirados. Aí me permita lembrar uma figura do Velho Testamento. José, filho de Jacó, foi vendido por seus irmãos por 20 moedas de prata. E já vendemos-lo e vamos ver o que será dos seus sonhos. Foram vendidos, levaram ele para o Egito, lá ele passou por tudo que passou, nós já sabemos, não vou citar aqui para ganhar tempo. Mas finalmente Deus o tirou da prisão e o colocou no trono. Um dia José amanheceu vestido com uniforme de prisioneiro, preso como escravo, mas aquele mesmo dia terminou sentado no trono vestido de púrpura como governador do Egito. Quando seus irmãos vieram comprar alimento, não o conheceram. E também era difícil conhecer mesmo, né? Pastor, acho que a explanação do pastor César, eu não estou entendendo onde o senhor está querendo chegar. Fique à vontade. Não, o senhor quer concluir? É que eu não entendi, desculpa. A história de José com relação à explanação que ele vamos fez. chegar, eu estou chegando lá, né? Desculpe se eu sou um pouco prolixo, né, nas minhas expressões. Mas eles, quando José se deu a conhecer, eles se reconciliaram com José. Choraram, pediram perdão e José recebeu e lhes perdoou. Assim fizeram os judeus com Jesus. José foi vendido por 20 moedas de prata, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Os judeus até hoje não reconheceram como seu Messias, Mashiach. Mas o dia que ele descer glorioso, puser seus pés no Monte das Oliveiras, desfazer os seus inimigos, está escrito em Zacarias capítulo 13, versículo 6. Eles se aproximarão e verão as suas mãos feridas e perguntarão: que sinais são esses nas tuas mãos? E ele dirá: é o sinal com que eu fui ferido em casa dos meus amigos. O reconhecerão como seu Messias, chorarão, se reconciliarão com ele. É Israel readmitido agora. Então é aí que o mundo vai ver
A igreja já está com ele, já é esposa. Veja que a igreja é chamada de noiva agora, mas no capítulo 19 de Apocalipse já é chamada de esposa. É hora do pastor César falar. O pastor José Serafim fez uma explanação. Eu gostaria de complementar a explanação dele perguntando por que a Bíblia usa também, pastor César, na sua opinião, tantas palavras para arrebatamento. Harpazo, parousia, epifaneia. Às vezes eles se baseiam nisso para dizer que são momentos distintos. O que o senhor acha? Epifaneia e parousia tem a ver com a manifestação de Cristo, né? Já o harpazo tem a ver com o arrebatamento da igreja, né? Por Cristo. Acho que nisso também o pastor Serafim concorda. São palavras gregas, uma fala da volta de Cristo, duas delas que você usou fala da volta de Cristo e uma fala do arrebatamento da igreja. Mas, com todo carinho aqui, existem duas últimas trombetas, né? Qual é o problema de assumir que a Bíblia diz que a ressurreição acontecerá na última trombeta? O senhor que usou o texto. Porque 15:51 de Coríntios, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante ao toque da última trombeta. Veja, na primeira trombeta, Apocalipse 8:7, queima-se 1/3 das árvores, um terço da vegetação. A segunda trombeta, capítulo 8, versículo 8, morre 1/3 da criação. A terceira trombeta, capítulo 8, versículo 10, a estrela cai no céu, do céu na terra, absinto, não sei o que lá, 1/3 das águas. A quarta trombeta, Apocalipse 8:12, 1/3 do sol escurece, a lua fica vermelha e tudo mais. A quinta trombeta, Apocalipse 9, é que solta os anjos lá e tal, e ferem, tem guerra química, Abaddon, Apolion e tal. A sexta trombeta, Apocalipse 9:13, os 4 anjos são soltos lá do Eufrates e matam 1/3 dos homens. Sempre tem um padrão de 1/3 em cada manifestação dessas trombetas. Aí o capítulo 11, versículo 15, pastor, é a última trombeta. Vamos ver o que acontece na última trombeta. Aí o senhor decide se essa última trombeta é a trombeta que está falando lá de Coríntios 15 ou não. Diz assim, ó: o sétimo anjo tocou a trombeta. Houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo. Não está falando da volta dele? Ele reinará pelos séculos dos séculos. Não é a volta dele? Versículo 16. Os 24 anciãos se encontraram sentados diante do seu trono, diante de Deus, prostraram-se com o rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passarás a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, o teu tempo determinado para serem julgados os mortos, para dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos, aos que temem o teu nome. Tanto os pequenos quanto grandes, para destruírem aqueles que destruíram a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. Foi vista a arca de Deus, o santuário e tal. Isso é a descrição da última trombeta. Em todas as 6 morre 1/3 de alguma coisa. Na sétima trombeta só fala da chegada de Cristo. Qual é o problema em admitir que essa última trombeta é a última trombeta? E só para quem gosta de Bíblia, se você tem uma boa ferramenta de busca, escreva assim, ó: última trombeta. E você vai ver que a última vez que aparece a palavra trombeta na Bíblia é essa. Então, qual é o problema de entender que a última trombeta é a última trombeta? Ou tem 2 últimas trombetas? Pastor José Serafim. A trombeta falada por Paulo não são as trombetas do juízo de Deus. As trombetas do Apocalipse são as trombetas que falam do juízo de Deus. E o pastor César Cavalcante escreveu meio rapidamente, é claro, porque o nosso tempo não permite uma delonga, mas em cada trombeta é o juízo de Deus sendo derramado sobre a terra. E quando se toca a 7ª trombeta, não então tem juízo. Conclui tudo e Jesus assumindo o governo deste mundo. Exatamente. Fica muito claro que se refere à tomada dos reinos deste mundo das mãos de Satanás, que é o rei desta época. Quando há uma guerra entre 2 reis, qual é a primeira providência do vencedor? Prender o inimigo. Assim Jesus fará no capítulo 20 de Apocalipse. Nisso nós concordamos, mas o que nós não concordamos é que nesse dia, nessa última trombeta, acontecerá a ressurreição dos salvos. E o senhor não quer admitir lá em Coríntios 15. Não é que eu não quero admitir, eu quero apenas dividir.
Então me apresenta o de Coríntios 15, é a última de qual série? Então, É a se não última é dessa. do período da igreja na Terra. Qual é a primeira? Tem quantas trombetas lá? Porque eu nunca vi falar disso. Quando a Bíblia fala trombeta, é uma linguagem bíblica, quer dizer, é um sinal, um alerta. Nós sabemos que o povo de Israel são muito regidos por trombeta. A última só pode ser a arrebate, última de uma etc. série, pastor. Então, quando fala da última trombeta, é uma linguagem para que a igreja entenda que está se findando um período e haverá um grande movimento no céu para levar os santos. Certo. Depois do Apocalipse começa as trombetas do juízo de Deus. Entendi. E quanto ao juízo, ao derramamento da ira de Deus, leia-se Romanos capítulo 5, versículo 9. Tem trombeta lá? Não. Certo. É porque ele fez uma pergunta direta. Essa questão da última trombeta... Mas acabei de responder, que é a última trombeta do juízo, não a trombeta da igreja. É porque na opinião apresentada por ele, para essa ser a última, teria que ter uma série. Não houve. O único lugar que a gente vai ver a série é em Apocalipse, e essa última trombeta termina com o Messias. O reinado de Cristo. Então, mas eu quero um texto mais interessante aqui, tão interessante quanto, aliás, que serve para os dois. Apocalipse capítulo 3, verso 10, que diz o seguinte: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da grande tentação que há de vir sobre toda a terra. Este texto, para os dois, né? Fala sobre a grande tribulação, e esse guardar, vai ser guardada? Vou começar com o pastor César. Claro. É um texto que refere-se à perseguição da igreja no primeiro século, obviamente, mas que numa segunda camada pode se referir sim à grande tribulação e a igreja ser guardada. Agora a gente tem que entender o que é ser guardada. Quando Paulo fala assim, eu guardei a fé. Ele guardou a fé, mas perdeu a cabeça. Deus vai guardar a igreja. O que significa guardar a igreja? Deus vai guardar a igreja será salva, a igreja... Agora, falar que a igreja não vai sofrer, enquanto a gente está falando aqui nesse debate no ar-condicionado, com todo conforto, tem cristãos em pé em cima, dentro de container há 3 meses na China. Enquanto a gente está aqui, tem cristãos sendo degolados. O cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. Sofrer é a história da igreja. Sofrer. Eu posso ler para você, é que eu gosto da Bíblia, mas no Didaquê, que é o segundo documento da igreja, depois da Bíblia, está dizendo, irmãos, nós passaremos pela grande tribulação. Vários outros líderes da igreja, eu pego, por exemplo, aqui o testemunho, por exemplo, do discípulo, vamos lá, tem João tinha um discípulo que é Policarpo, e Policarpo tem um discípulo que é Irineu. E Irineu escreveu no seu livro assim, o que eu recebi de Policarpo é que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então, historicamente, todos os crentes acreditavam nisso. Por que é que de 200 anos para cá se deixou de acreditar, sendo que a Bíblia diz? Pastor, eu não posso discordar da Bíblia, de Irineu e de... Eu também posso discordar. Eu também posso, pastor. É que os textos que eu estou apresentando da Bíblia, o senhor não responde. Eu posso. Pastor, então, me dá licença só citar, comentar esse texto que falou de Apocalipse 3 e 10. Sim. Há aí uma palavrinha que parece que muda tudo. Eu te guardarei, ele te guardará da hora, não na hora. Há uma diferença aí. Por exemplo, Israel no Egito. Deus mandou 10 pragas para tirar Israel do Egito. As 3 primeiras atingiram a terra de Gósen. As outras 7 não. Deus guardou eles na hora, não da hora, presenciaram. Né? É verdade. Não é? É verdade. Noé, Deus guardou na hora do dilúvio. O dilúvio caindo e ele na arca foi guardado na hora e não da hora. Então, guardar da hora quer dizer, não vai ver a hora, não vai passar por essa hora. Eu vejo que todas as referências bíblicas, todas as edições, diz, eu te guardarei da hora e não na hora. Paulo disse em Romanos 5, verso 9, que nós fomos justificados pelo seu sangue e por ele salvos da ira. Primeiro, Isaías tem um texto forte. Isaías capítulo 26, versos 20 e 21. Está escrito assim: vai, pois, povo meu, entra nos teus aposentos, fecha a porta sobre ti, só por um momento, até que passe a ira, porque o Senhor sairá para castigar os moradores da terra, e todo o sangue que foi derramado será descoberto. Pastor Serafim, oi. Por que Jesus vai proteger esta igreja, que é a igreja do arrebatamento, de acordo com a sua visão, se
nos parece que esta é a geração mais fraca de crentes que já existiu. Por que Jesus permitiu que os crentes da igreja primitiva, como disse o pastor César, sofressem tanto? E esses crentes de hoje seriam poupados como noiva do Cordeiro? Pastor, o senhor me abre um leque que eu vejo uma imensidão para comentar. O tempo não vai dar. Mas vamos pensar numa família. Os pais têm 4 filhos. Ele conhece aquele que é mais forte e aquele que é mais fraco. Ele nunca vai exigir do mais fraco o que ele exige do mais forte. Os crentes primitivos viram Jesus, estiveram com ele, e aqueles crentes primitivos receberam dos apóstolos aquela força, eles tinham mais força. Os crentes atuais já têm menos, são mais frágeis, mais fracos, e fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que possais suportar, mas com a tentação virá também o escape. E eu falei logo no início da nossa palestra, existe tribulação localizada, e a grande tribulação será da pandemia, será geral. Global. Pastor César, existe uma razão que faça a gente acreditar que Jesus vai poupar esta última geração que fez a igreja sofrer tanto desde o primeiro século? Então, não. Lá em Daniel, capítulo 7, já está profetizado, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente, o tempo, como diz o que o pastor Serafim, é curto demais, né? Lá em Daniel capítulo 7, e ali é uma referência direta, para quem gosta de se aprofundar, de Apocalipse 13, versículo 5, está dizendo assim, que o anticristo proferirá a palavra, o anticristo não, fala o dragão, né? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis, e os santos serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é 3 anos e meio. O texto de Apocalipse, capítulo 13, versículo 5, diz assim, foi-lhe dada a boca para proferir arrogâncias, blasfêmias e tal, e agir por 42 meses. 42 meses também é 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para difamar o tabernáculo e tal. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Então, a Bíblia diz que haverá essa peleja contra os santos. Não tem muita escapatória desse texto. E Apocalipse capítulo 7, quando o pastor leu lá Apocalipse 3:10, né, o termo lá grego é ek, eu tirarei da grande tribulação, e ele está certo, é verdade mesmo. Só que Apocalipse 7:14 diz assim, esses são os que vieram da grande tribulação, também é ek. Os santos, que são os crentes, eles também participaram da grande tribulação. Mas então o EC não pode ser de dentro? Dá licença, pastor? Claro. Pode ser de dentro lá, mas se é de dentro lá, também é de dentro aqui. Mas se vieram de dentro da grande tribulação. Foram martirizados. Isso, parece que passaram. Foram martirizados. Olha, essa seria outro debate. Verdade. Outro debate. Cada janela que a gente abre aqui é um outro debate. Outro debate. Mas eu queria só fazer uma pergunta, se eu posso. Claro. Porque acho que nesse debate eu tô falando Você menos. falou pouco, mas você trouxe mais versículos hoje. Estou falando muito pouco. Mas a questão é a seguinte. Se a igreja, na lógica pré-tribulacionista, Jesus volta agora, por exemplo, toca uma trombeta, que não sei se é a última, acho que não é a última, para eles não é a última, e aí acontece a ressurreição dos mortos, e Jesus leva a igreja para a glória e fica com a igreja durante 7 anos. Primeiro, aonde está esses 7 anos na Bíblia? Segundo, se a igreja estava lá nas bodas do Cordeiro, né, no capítulo, desde o arrebatamento da igreja, durante 7 anos, o que é que eu faço, pastor, com Apocalipse 19:7, que diz assim, ó, alegremos-nos e exultemos, demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa agora se preparou. Quer dizer, a esposa está preparada e as bodas vão chegar. Pois foi-lhe dado vestir de linho finíssimo resplandecente, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados são aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Se o arrebatamento já aconteceu, se a igreja está há 7 anos nas bodas do Cordeiro, por que Apocalipse 19 diz que as bodas ainda vão começar? Posso responder? Claro, pastor Serafim. Amém. Aliás, ele pegou numa defesa que o senhor fez no começo. O senhor foi usando o apocalipse cronológico e ele disse que cronologicamente, então, as bodas acontecem depois da grande tribulação. Na crença já tá as bodas, tipo assim, Jesus voltou, a igreja começa as bodas. Isso. 7 anos. Tribunal de Cristo. Só que por que lá em Apocalipse 19 diz que ainda vai começar? Boa pergunta. Ótimo, maravilha.
bodas aí fala da festa do casamento. Da festa do casamento. O casamento aconteceu e agora é hora da festa. Então há muitos convidados. Ainda diz que até as aves serão convidadas para essa festa do casamento de Jesus com a igreja. E note bem que a igreja já se casou, porque aí chama de esposa, não de noiva. Noiva é agora. Aí a sua esposa já se aprontou para a festa. Porque então, mas a festa quando não começou, pastor. Quando a há um minha pergunta é assim, ó, se as bodas já aconteceram em 7 anos, por que está dizendo aqui que agora que vai começar a festa? A festa. Bom, os 7 anos nosso não é os 7 anos de Deus. Ah, certo. Não é então verdade? vamos lá. Tem aqui algumas considerações de ouvintes, dá tempo de a gente ler rapidinho e a gente ainda tem tempo de fazer as considerações finais. Bom, Jusilene Ferreira diz: num abrir e piscar de olhos, não tem como o mundo ver. E tem também a questão de que ele não pisará a terra, mas nas nuvens. E depois outro versículo que diz que pisará. Tem um texto que comprova que Cristo vem nas nuvens e um texto que ele pisará na terra. Já falamos sobre isso. Vinícius Franco, Tessalonicenses 4,16 diz: pois dada a ordem, com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A Josefa cita João 11:24, que diz: disse-lhe Marta, sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Como pode haver ressurreição no arrebatamento e nas 2 ressurreições? É uma pergunta aí, quem sabe, para um outro debate, né? Gustavo Lopes diz o seguinte: o arrebatamento sendo nas nuvens, como alguém pode ver? E a YouTube, a Neves diz o seguinte: se sabemos que o anticristo vai aparecer, então não precisamos aguardar Cristo primeiro, e sim estar pronto para a vinda de Cristo. E aí eu pego esse comentário, pastor César, e pergunto: para quem é pós-tribulacionista, então, nós precisamos esperar o anticristo e não Cristo? Ou isso pode ser um pretexto para alguém não se preparar para a volta de Jesus? Nós esperamos que a Bíblia diz que vai chegar. Nós esperamos que esse negócio, o pré espera Cristo, a igreja espera o anticristo. Paulo esperava Cristo, ele se colocou na fila dizendo: nós que ficamos vivos seremos arrebatados. O que ele encontrou? O martírio. Paulo esperava pregar em Mísia, em Bitínia, não sei o que lá. O que ele encontrou? Nem sempre o que a gente espera é o que vai acontecer. O que a gente espera é o que está no nosso coração. O que vai acontecer é o que está escrito na Bíblia. Ok, vamos para as vinhetas das considerações finais, porque o tempo correu muito mais rápido do que nós imaginávamos. Considerações finais. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Pastor José Serafim tem 1 minuto e meio para suas considerações finais. 1 minuto e meio. Olha, esse debate me deixa um pouco nervoso e ansioso, porque eu tenho muita coisa para falar e não posso. Mas que eu tenho muita alegria de participar, que oxalá nossos ouvintes tenham sido edificados na fé, fortalecidos, estejamos preparados, Jesus vem, não falte azeite sobre as suas vasilhas, nossas lâmpadas acesas, porque logo se ouvirá um grito: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Eu tive uma alegria imensa de conhecer o pastor César Cavalcante. Amém. Mesmo que pensemos diferente, mas eu te amo, meu irmão. Querido. O senhor é meu irmão. Amém. Que alegria de conhecer o pastor Gessé, tão simpático, tão abençoado. Obrigado. Também. E estar aqui nessa rádio cristã, que fala da palavra de Deus, para mim foi uma alegria muito grande. Quem quiser encontrar o senhor, pastor? Oi? Quem quiser encontrar o senhor? Quem quiser me dar a alegria de um contato, meu telefone 11 98785 7978, repetindo, DDD 11 98785 7978, e é o WhatsApp, viu? Pode passar no WhatsApp. Perfeito. Pastor César Cavalcante. Eu quero divulgar aqui os livros do pastor Gessé Serafim, a revelação, eu falei Gessé? José Serafim, a revelação do Apocalipse, sabe o que a Bíblia diz sobre o futuro, tá? Os 3 livros estão ali para você na tela: Deus na Família, e o outro livro, Daniel, Profecias Atuais. Quero pastor, reiterar. Posso fazer um comentário rápido sobre Daniel, bem rapidinho? Pode? Posso. O capítulo 3 de Daniel fala que Nabucodonosor fez uma imagem de ouro com 6 metros de altura por 3 de largura. Marcou a festa de consagração da imagem e mandou que todos estivessem presentes, todo o povo, todos os príncipes, prefeitos e governadores, etc.
Ao ouvir o som da trombeta, dos instrumentos, todos deviam se ajoelhar e adorar a imagem. Pastor, vou pedir sua licença, porque nós não vamos ter esse tempo. A gente pode começar isso amanhã, tá bom? Tá bom. Deus abençoe os ouvintes. Amanhã nós vamos falar sobre só se o haverá telefone dele aqui, salvação. 98785-7978, para quem quiser comprar os livros. Isso. Amanhã, se haverá salvação ou não na grande tribulação, se for da vontade dele. Deus abençoe a todos. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém.